Eu costumava trabalhar como cinegrafista para um noticiário que era transmitido em todo o país nos anos 90. Essa oportunidade me permitiu viajar para lugares remotos e conhecer as estradas mais escondidas de todo o Brasil. Embora eu tivesse enfrentado desafios e situações perigosas antes, nada me preparou para a experiência que estou prestes a compartilhar. Nós fomos enviados para uma zona rural do país para fazer uma reportagem sobre um incidente violento que ocorreu no local. O fato em si já era assustador o suficiente, mas ainda tínhamos que nos deslocar para lá. Enquanto nos aproximávamos, eu não pude deixar de notar como a área era isolada e abandonada. Chegando ao local, percebemos que se tratava de uma propriedade privada, mas não tínhamos informações sobre os proprietários há muito tempo. Na verdade, não sabíamos sequer se eles ainda estavam vivos. As pessoas que viviam nas proximidades do local costumavam passar por lá para cortar caminho, como se nada estivesse errado. Nas fotos que vimos antes de ir, percebemos que as pequenas casas que estavam dentro do local pareciam ter se fundido novamente com a natureza. No entanto, quando chegamos lá, ficou claro que a situação era ainda mais sinistra do que imaginávamos. Já tínhamos feito algumas tomadas e entrevistas na cidade vizinha, e já estava quase anoitecendo quando finalmente nos dirigimos para este lugar. Por uma estrada longa, longe da última cidade, primeiro por uma rodovia de 2 faixas em más condições, e finalmente por uma estrada de terra que mal dava espaço para passarmos. Quase no final, chegamos a um velho portão de madeira pesada que fazia um som semelhante ao de um animal ferido ao ser aberto e fechado. Um portão no meio do caminho, construído por quem sabe quem, no meio do nada, naquela terra de ninguém. Ainda tínhamos alguns quilômetros para chegar ao nosso destino e, bem, ninguém tem um terreno tão vasto e o abandona assim por nada. Fazia mais sentido pensar que os moradores locais tinham decidido bloquear o acesso a esse lugar há muito tempo. Abrimos o portão e seguimos em frente. Mas não avançamos mais de 100 metros quando o motorista parou o carro sem dizer nada. Da mesma forma, ele apagou as luzes. Ficou em silêncio. Lembro-me que meu produtor perguntou o que estava acontecendo, mas ele não respondeu. E assim, com as luzes apagadas, começou a manobrar para fazer a volta naquele espaço pequeno, cuidadoso para não cair nas valas que rodeavam o caminho. Meu produtor gritou com ele. Disse que precisávamos seguir, que tínhamos que ir ao local para filmar, que tínhamos ido até lá apenas para isso. Eu estava no lado do passageiro e não consegui ver nada. Meu produtor estava sentado diretamente atrás do motorista, e este, sem dizer uma única palavra, fez um gesto com a cabeça para que ele olhasse para o lado esquerdo, para onde estávamos indo há pouco. Repito, eu não conseguia ver nada, mas o produtor ficou em silêncio, e o motorista continuou fazendo a volta lentamente e assim, devagar, sem acender as luzes, percorreu esses 100 metros de volta ao portão. Desceu com toda a calma do mundo para fechá-lo, e então continuamos nosso caminho de volta para a cidade. O produtor levou quase 20 minutos para voltar a falar, e comentava coisas sobre o que havíamos filmado naquele dia, mas não disse nada sobre o que acabara de acontecer. Depois de chegarmos e jantarmos, fomos tomar alguns drinks em um pequeno bar da cidade com um amigo local que nos encontrou. Lá, depois de várias bebidas, ele se atreveu a contar. O produtor não conseguia acreditar que os outros não haviam visto nada. Quando ele estava reclamando para o motorista continuar, e o motorista estava fazendo a volta, ele olhou para o caminho e viu que várias pessoas se aproximavam, se movendo e flutuando sem tocar o chão. Eram muitas pessoas, ele disse que eram umas 10 pelo menos, mas certamente havia mais na escuridão, era muito escuro para saber. Eles se aproximavam de nós em silêncio, flutuando sobre a estrada. Foi quando ele ficou em silêncio. E quando estávamos voltando e o motorista saiu para fechar o portão, ele nem mesmo teve vontade de olhar novamente. Era como se tivesse congelado por completo, como se tivesse adormecido por um bom tempo. E voltou a si somente depois, quando voltou a falar conosco. Qualquer um poderia dizer que isso é impossível, que essas coisas não acontecem ou não acreditar em mim pelo simples fato de que eu não vi o que estou contando. Mas juro que este produtor nunca deixou um trabalho pela metade como dessa vez. Nem mesmo quando éramos ameaçados pelo crime organizado, ele se sentiu intimidado.
Ele já entrou em lugares extremamente perigosos e nunca o vi abandonar algo por medo. E até hoje, eu não tenho certeza do que ele viu. Mas sei que alguém como ele não mentiria. Algum dia, talvez, eu entenda o que aconteceu naquele lugar. Passei a vida inteira ao volante, desde que tinha altura suficiente para isso. Desde que meus pés alcançavam os pedais, mesmo que não tivesse a idade legal. E assim, ao chegar aos 30 anos, aceitei o convite de um tio para aprender a dirigir caminhões, e desde então tenho vivido nas estradas. Me dou bem e é uma vida agitada, mas a qual me acostumei e até gosto. Mas há alguns anos tive um pequeno problema de ansiedade e não gostava de dirigir sozinho. Durante minha recuperação, meu irmão Rafael trabalhou comigo por alguns meses. Naquela época, ele havia sido expulso do ensino médio e não sabia o que fazer da vida. Comecei a levá-lo também com a esperança de que talvez encontrasse uma profissão atrás do volante, assim como muitos na minha família. E por conta disso, o coitado teve que passar a noite mais assustadora de todas comigo. Foi em uma estrada solitária em São Luís, no Maranhão, antes mesmo de se tornarem tão perigosas como são agora para os motoristas. Era quase 1 da manhã, e meu irmão continuava conversando como se fossem 3 da tarde, o que me deixou meio sonolento naquela noite. Foi então que algo nos assustou igualmente, quando estávamos a uma boa velocidade na área e vimos algo cruzar perigosamente a uns 50 metros de distância. Primeiro parecia um animal, mas ao prestar mais atenção, pudemos notar que era uma mulher. Uma mulher que cruzou rápido, mas curvada, como se estivesse ferida. Parecia estar vestida de branco e com roupas manchadas de sangue. Então pensamos que ela tinha acabado de sofrer um acidente. Assim acabei parando o caminhão e descemos rapidamente para tentar ajudá-la. Corremos eu e meu irmão até o local onde ela havia cruzado e já não conseguíamos ver muito. Nem mesmo passavam carros, não havia nenhuma luz, apenas as de emergência do caminhão. O terreno ao redor não tinha vegetação, mas ainda assim não conseguíamos encontrá-la. "Lá vai ela!" gritou Rafael apontando para a escuridão. Pude vê-la se afastando ao longe com dificuldade. Eu jurei ter ouvido um grito naquele momento, mas talvez tenha sido apenas minha imaginação. Meu irmão não confirmou ter ouvido algo. Corremos realmente preocupados porque quando ela cruzou parecia estar muito ferida. Saímos da estrada e entramos em um terreno a uns 100 metros, mas não vimos nada. Absolutamente nada. Nem um rastro, nem um sinal, nem um som. Absolutamente nada. Chamamos a polícia e continuamos procurando. E é que realmente sentíamos que qualquer momento perdido poderia resultar em poder ajudá-la ou não. Mas era um terreno plano. Não havia nenhum lugar, nenhum arbusto onde ela pudesse se esconder. Voltamos para a estrada para esperar a polícia e foi quando ouvi novamente um choro, mas bem baixinho. Um choro muito baixo, quase inaudível. O choro vinha do lado oposto, de onde a mulher cruzou e saiu correndo. E a uma boa distância, a uns 150 metros, havia uma casinha no meio do nada. Nem mesmo havia um caminho para lá. Parecia ser de outra época, de outro tempo. Nos aproximamos dela para ver se víamos algo, ou se tinha alguém morando ali. Mas assim que entramos, fomos atingidos por um cheiro desagradável. Alguém havia usado o local como refúgio, e o cheiro indicava que também fora usado como banheiro. Havia várias roupas femininas, não de uma única mulher, mas havia uma grande quantidade delas. Enquanto estávamos ali olhando, fomos alertados por um som na estrada e finalmente alguém estava se aproximando. Agradecemos a Deus quando vimos que o veículo parou próximo ao caminhão. Era a polícia, um policial federal. Fizemos sinais com a luz do celular e caminhamos em sua direção, enquanto ele também se aproximava. Nos encontramos mais ou menos no meio. Explicamos o que havia acontecido e ele perguntou o que estávamos fazendo lá, se a mulher tinha cruzado para o outro lado. E explicamos enquanto ele também caminhava em direção à casa. Começamos a sentir um certo desconforto, uma vibração muito pesada ao redor. Ele perguntou algo pelo rádio. Suponho que deu nossa localização e então houve alguns segundos de silêncio. E embora eu não lembre os códigos que foram ditos, não precisei saber deles para perceber que não era um bom lugar para estar. Ouvimos algo na estrada e nos viramos. A luz interna da viatura estava acesa,
Ele não a tinha deixado assim. Tem alguém com vocês? Perguntou o policial. Dissemos que não e voltamos para a estrada. O policial cruzou e deu uma olhada na área com sua lanterna, mas já estava visivelmente nervoso. Enquanto esperávamos, ninguém passava por ali e nunca tinha visto aquele trecho tão solitário. Voltou a perguntar algo pelo rádio, mas não conseguia ouvir. Mas pelo tom parecia que estava querendo confirmar algo. Ele nos sorriu de uma forma muito nervosa e nos disse que tudo estava bem. Meu irmão, um pouco irritado porque aparentemente ele não ia mais procurar, o repreendeu e o policial tentou ser paciente. Lá na casa, disse ele, apontando para trás, aconteceu algo. Parecia que o policial estava procurando palavras para explicar algo que nem mesmo ele entendia. E então eu me despedi, agradecendo o esforço, e puxei meu irmão para o caminhão. Meu irmão era jovem e não tinha vivido as mesmas coisas que eu na estrada, mas a gente aprende a compreender, a entender o que parece impossível. Como vamos embora sem procurar? Ele me perguntou irritado. Você viu a cara do policial? Eu disse. Não acho que sejamos os primeiros a relatar isso. Não somos os primeiros a vê-la, nem os últimos que vão fazer isso. A expressão do meu irmão mudou. Ele ficou em silêncio. O policial dirigiu à nossa frente e de alguma forma nos acompanhou até a próxima cidade, onde parou e se despediu com um aceno de mão. Pude ver pelo retrovisor como ele fez uma volta em U e se embrenhou novamente na escuridão da estrada. Com o passar dos anos, passei poucas vezes naquele lugar novamente, mas sempre que passava por lá, fazia uma oração. Olá, meu nome é Maria e gostaria de compartilhar com vocês minha história. Contar a vocês sobre a época que eu morei em uma casa cheia de espíritos. Não consigo descrever isso de outra forma, e para ser honesta, nem espero que acreditem em mim. Essa casa que morei foi dada pelos meus sogros, mas antes eles a alugavam para um casal. Mas quando meu marido e eu nos casamos em 2003, eles nos deram para morar. Era um terreno único com 2 casas, completamente separadas. Eu estava grávida esperando minha primeira filha, e como meu marido trabalhava muito, eu ficava sozinha a maior parte do dia. Sou de outro estado do Brasil e aqui em São Paulo só tenho a família do meu marido. Os primeiros acontecimentos começaram numa noite, quando bateram na porta principal e depois continuaram em uma das janelas. 3 batidas rápidas e depois silêncio. Nada mais. No início, olhamos pela janela pensando que era minha vizinha, a da outra casa no terreno. Curiosamente, ela também estava grávida como eu, e seu marido também passava a maior parte do tempo fora, então não seria estranho se ela precisasse de algo. Mas lá fora não havia ninguém. O quintal estava completamente vazio. Durante a noite, as batidas continuaram de vez em quando, mas não nos levantamos mais para verificar. À medida que os meses foram passando, os fenômenos se tornaram cada vez mais comuns. As coisas se moviam de lugar, mas não apenas alguns centímetros. Quero dizer que algumas coisas eram movidas para outros cômodos, eram jogadas. À noite podíamos ouvir o som de pratos sendo movidos na cozinha. Começamos a nos acostumar a viver assim. Aproximadamente aos 6 meses de gravidez, comecei a ter ameaças de parto prematuro e tive que fazer repouso. Nesse momento, minha mãe decidiu nos visitar e passar alguns dias cuidando de mim, garantindo que tudo estivesse bem. No dia em que meu marido foi buscá-la na estação de ônibus bem cedo, ainda antes do amanhecer, foi quando ouvi algo pela primeira vez. Um som que nunca esquecerei. Um porco. Estava andando no telhado e eu pude ouvir os sons que ele fazia, como grunhia, suas patas arranhando enquanto caminhavam de um lado para o outro pela casa inteira. Eu apenas coloquei minhas mãos sobre minha barriga, me cobri com as cobertas e fingi que aquilo não estava acontecendo. O sono me venceu e quando acordei, minha mãe já estava lá. Contei a ela e a meu marido tudo o que havia acontecido, mas as coisas estranhas continuaram ocorrendo. Às vezes, do nada, ouvíamos como se alguém arrastasse correntes no quintal, correntes que ninguém conseguia ver.
Eu não suportava estar em minha própria casa nem mesmo durante o dia. Passava a maior parte do tempo na casa da vizinha e quando precisava estar na minha, ligava todas as luzes. Somente quando tive meu bebê, parecia que por um tempo as coisas começaram a se acalmar. Continuamos ouvindo algumas coisas de vez em quando, mas nada mais. Elas se tornaram até suportáveis. Essa seria a palavra. E assim, suportando, passou-se um pouco mais de um ano. Meu bebê já dormia em seu quarto, bem em frente ao meu. Ambos os quartos não tinham portas, então podíamos vê-la diretamente a qualquer momento. Do nada, ela começou a acordar chorando durante as madrugadas. Parecia estranho porque ela já dormia a noite toda, mas pensei que poderia ser algum processo normal. No entanto, à medida que as noites passavam, o choro se tornava diferente. Ela chorava desesperada, e por mais que eu tentasse acalmá-la, quando conseguia, alguns minutos depois ela começava de novo. Era um choro muito diferente do habitual. Parecia ser de medo. Por causa disso, ela começou a dormir conosco. Durante o dia não parecia ter nenhum problema, sempre estava tranquila. Mas após um tempo, nem mesmo durante o dia, ela conseguia ficar sozinha. Se a deixássemos em seu quarto, ela chorava com muito medo, um choro que era difícil de acalmar. Não entendíamos de onde vinham esses medos repentinos, esse choro, quem estava causando isso. E um de seus brinquedos favoritos, aquele que eu dava para acalmá-la, começou a acender sozinho. Tocava uma música que dizia: "Hora de brincar, chame seus amigos, venha, muita diversão sem parar." O brinquedo acendia quando não havia ninguém por perto, como se alguém estivesse brincando com ele. O mesmo acontecia com um pequeno piano que era ouvido durante as noites, como se alguém estivesse tocando. Os brinquedos continuavam a acender, mesmo estando desligados, e isso acontecia mesmo sem baterias. Eu simplesmente os joguei no lixo. A gota d'água foi quando nos preparávamos para ir a uma reunião e minha filha fez uma travessura. Meu marido a repreendeu e do nada alguém jogou com força um patinho de borracha nele. Acertou o rosto dele. Minha filha não tinha força para arremessá-lo daquela forma e nem sequer estava na direção de onde foi lançado. Decidimos ir à minha cidade natal em busca de ajuda. O que quer que estivesse na casa agora tinha força, tinha a capacidade de nos ferir fisicamente. Chegamos à igreja que costumava frequentar na minha infância e pedimos ajuda. Contamos ao padre o que estávamos passando e tivemos sorte de que ele nos acreditasse. Ainda naquela tarde, com a ajuda de mulheres da congregação, nos cercaram e oraram por nós, primeiro separadamente e depois a família toda junta. Lembro-me de algo muito estranho que aconteceu naquele momento, pois de repente entrei em um tipo de transe quando a oração estava mais intensa. Vi-me em casa de repente, caminhei até o quarto da minha filha, e lá havia algo alto, horrível, com o corpo muito alongado. Seus dedos eram muito longos e ele me olhava com ódio, um ódio que eu conseguia sentir. Gritei para que ele saísse da minha casa, para que parasse de nos incomodar e que nunca mais queria vê-lo ali. Quando finalmente voltamos para casa, tudo parecia completamente diferente. O lugar estava calmo, cheio de luz e silêncio. Ainda se ouviam coisas, mas não tantas como antes. Um certo dia algo muito estranho aconteceu. De repente, minha casa cheirava a laranjas, outras vezes a perfume e cigarro. Meu marido dizia que reconhecia esses aromas, dizia que eram seus avós que nos visitavam. Às vezes conseguia ver de relance uma mulher vestida de branco, com flores. Sei que era a tia do meu marido, que foi como uma segunda mãe para ele. Também conseguia sentir que meu pai, que descansa em paz, vinha nos visitar. Às vezes eu podia sentir o seu cheiro pela casa. Com o passar dos anos cheguei a ver minhas filhas mais novas brincando de luta, aonde elas faziam movimentos como se alguém tivesse ensinado a elas.
E eu sabia que elas não viam isso na televisão porque era proibido assistir luta livre aqui em casa. E elas não sabiam que meu pai, que era o avô delas, foi lutador profissional. Com o passar dos tempos, ainda podia-se ouvir uma mulher chorando lá fora no quintal. E havia outras coisas que, felizmente, não voltaram a se manifestar. Quando minha mãe ia nos visitar, ela dizia que sussurravam em seu ouvido durante a noite e puxavam seus pés. Ao longo dos anos, aprendi a proteger a casa dos maus espíritos. Tinha uma cruz em cada quarto e jogava água benta por todos os lugares. Toda noite trancava bem a casa, colocava trancas nas portas e janelas porque conseguia sentir que algo nos observava do quintal. Naquela casa cheia de espíritos, aprendi a levar a sério tudo o que minhas filhas diziam, coisas que em outras casas talvez seriam atribuídas à imaginação infantil. Por exemplo, eu levava muito a sério quando elas me diziam que havia alguém embaixo da cama. Com o passar dos anos, muitas coisas foram recomendadas para limpar minha casa desses fantasmas, e embora eu tenha colocado todas em prática, elas eram apenas uma solução temporária. Eles sempre acabavam voltando. Nossa jornada naquela casa foi uma montanha-russa de medo, mistério e, por vezes, conforto. À medida que o tempo passou, aprendi a respeitar o que está além da nossa compreensão e a apreciar os momentos de tranquilidade e as visitas dos nossos entes queridos. Por mais assustadoras que tenham sido as experiências, elas também me tornaram mais consciente da complexidade do mundo espiritual. Hoje recordo essa época com uma mistura de temor e fascínio, sabendo que, de alguma forma, minha família e eu vivíamos em duas dimensões diferentes. E embora tenhamos encontrado algum alívio, a lembrança da casa cheia de espíritos permanecerá conosco para sempre, uma parte essencial da nossa história.